A queda de Troia. A verdade por trás da lenda do cavalo. Imagens aéreas da costa turca, em direção às ruínas de uma cidade antiga. Uma trilha sonora épica e misteriosa. Ilustrações de deuses gregos, Paris e Helena. Imagens de pinturas e esculturas da Guerra de Troia. Existe uma história tão antiga, tão lendária, que se confunde com a própria história da humanidade. Uma história de paixão proibida que incendiou um continente, de heróis invencíveis e de uma guerra que durou 10 anos. Esta é a história da Guerra de Troia. Mas e se a verdade fosse ainda mais fascinante que a lenda? E se a queda da cidade mais poderosa de sua época tivesse menos a ver com a ira dos deuses e mais com a genialidade humana? Hoje, vamos desvendar a lenda do cavalo de Troia e descobrir como uma das maiores histórias de todos os tempos pode ter realmente acontecido. Nossa história começa com uma competição de beleza celestial. A deusa da discórdia, Eris, não foi convidada para um casamento no Olimpo. Em vingança, jogou uma maçã de ouro com a inscrição para a mais bela. As 3 deusas mais poderosas, Hera, Atena e Afrodite, disputaram o prêmio. O juiz, o príncipe troiano Paris. As 3 deusas fizeram suas ofertas. Hera prometeu poder, Atena prometeu sabedoria na guerra, e Afrodite, bem, ela prometeu o amor da mulher mais bela do mundo, Helena de Esparta. Paris, como qualquer mortal, escolheu a paixão. Ele fugiu com Helena, desencadeando a fúria do rei espartano, Menelau. Mais importante, de seu irmão, o poderoso rei de Micenas, Agamenon. Foi a partir dessa simples escolha que a maior aliança militar da Grécia foi formada. Mas a guerra não foi apenas por amor. Era sobre honra, poder, acima de tudo, a ambição de Agamenon de dominar o mar Egeu e controlar as rotas comerciais de Troia. Os gregos chegaram em centenas de navios, a maior força militar já vista. Mas Troia não era uma cidade qualquer. Protegida por muralhas imponentes e liderada pelo bravo príncipe Heitor, a cidade resistiu. O cerco durou 10 longos anos, e a guerra se tornou um campo de batalha para os maiores heróis de sua época. E entre eles, um nome se destacava, Aquiles. O guerreiro mais temido, quase invencível, mas também um homem de fúria e orgulho. Sua rivalidade com Agamenon, sua amizade com Patroclo e seu confronto épico com o defensor de Troia, Heitor, são o coração da Ilíada de Homero. A guerra não era mais apenas por Helena, era sobre honra, glória e o destino de heróis. A morte de Heitor pelas mãos de Aquiles e a morte de Aquiles por uma flecha no calcanhar, a sua única fraqueza, são os pontos de virada que transformaram a guerra. Ambos os lados perderam seus maiores campeões. O impasse parecia irresolúvel. As muralhas de Troia pareciam impenetráveis. Mas os gregos tinham um trunfo na manga. Ação em câmera lenta. Imagens de Ulisses, o gênio por trás do plano. Ilustrações da construção do cavalo de madeira. Os gregos abandonando o acampamento. A cidade de Troia celebrando a vitória. A chegada do cavalo aos portões da cidade. Após 10 anos de fracasso, os gregos estavam à beira da derrota. Foi então que um dos seus líderes, o astuto e engenhoso Ulisses, teve uma ideia desesperada, mas brilhante. Um plano tão audacioso que parecia pura loucura. Construir um cavalo de madeira gigante. Eles fingiram partir, abandonando o acampamento. Deixaram o cavalo para trás como uma oferenda aos deuses, uma forma de garantir uma viagem segura para casa. Os troianos, exaustos da guerra e delirando com a vitória, viram o cavalo como um troféu. Eles ignoraram os avisos do sacerdote Laocoonte e da princesa Cassandra, que alertaram sobre a traição. Eles arrastaram a gigantesca estrutura para dentro de suas muralhas, celebrando a noite toda. Mas o cavalo não era uma oferenda. Era um oco mortífero. No meio da noite, quando a cidade estava em sono profundo, os guerreiros gregos mais fortes saíram de dentro da barriga da besta. Eles abriram os portões para o resto do exército grego, que tinha retornado sob o manto da escuridão. Câmera lenta com o caos da batalha. Imagens de incêndios se espalhando, a cidade sendo saqueada, os troianos sendo massacrados. Destaque para a fuga de Enéas, o sobrevivente. A destruição e as ruínas. O que se seguiu foi um massacre. As ruas de Troia, outrora palco de celebrações, se tornaram um rio de sangue.
As casas foram queimadas, os templos profanados, e a população foi morta ou escravizada. A cidade inexpugnável, que resistiu por uma década de guerra aberta, caiu em uma única noite, por causa de um truque de guerra. A lenda do cavalo de Troia não é apenas sobre uma fraude. É um testemunho do poder da engenhosidade humana, da vaidade que precede a queda e de como a guerra não se vence apenas com força bruta, mas com inteligência. Foi uma vitória de Ulisses, o homem da razão, sobre Aquiles, o homem da fúria. Mas a história de Troia não termina aqui. Um de seus heróis, Enéas, o filho de Afrodite, fugiu da cidade em chamas. Sua fuga e jornada são a base da Eneida de Virgílio, a lenda fundadora do Império Romano. A queda de uma cidade deu origem a uma civilização. Por séculos, o mundo acreditou que Troia era apenas um mito, um conto de Homero. Mas no século XIX, um homem, o arqueólogo alemão Erich Sellema, decidiu provar o contrário. Usando a Ilíada como um guia, ele escavou um monte na Turquia chamado Isarlik. O que ele encontrou foi uma série de cidades construídas umas sobre as outras, o que os arqueólogos hoje chamam de Troia e a Troia Nona. E uma delas, Troia Veia, mostrava sinais de uma guerra devastadora, muros derrubados, camadas de cinzas e vestígios de combate. Seria esta a Troia de Homero? A evidência arqueológica não prova a lenda, mas mostra que uma grande cidade fortificada existiu, e que foi destruída por volta do ano 1250 a.C., exatamente o período que a lenda sugere. A lenda de Troia, mais do que uma história, é um espelho. Um espelho que reflete as paixões, a brutalidade, a astúcia e a resiliência humanas. A história do cavalo de Troia é um lembrete de que a força mais perigosa nem sempre está na espada, mas na mente, e que a busca pela verdade é tão épica quanto qualquer batalha. Se você foi cativado por esta jornada, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias que desvendam a lenda e nos mostram a fascinante verdade por trás delas. E nos diga nos comentários, qual outro mito antigo você gostaria que desvendássemos?